Para a gente fazer jus, hoje eu vou pedir que vocês abram a Bíblia que está aí na mão de vocês e que a gente leia o que é o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já viemos do capítulo 1, 2, cada domingo. Em alguns domingos estudamos 2 capítulos, porque eram afins, e já estamos no capítulo 14. Vamos ter só mais 2 estudos mais, não é? 2 estudos mais, que será o 15, no próximo domingo, se Jesus não voltar antes, um estudo extraordinário, o poder da ressurreição de Jesus. E no outro domingo teremos o capítulo 16, que é o último capítulo de 1 Coríntios. Teremos os planos de Paulo para a obra missionária e as últimas palavras dele. E aí, quem tiver tido oportunidade de frequentar aqui a igreja, terá lido um livro inteiro da Bíblia. Terá estudado um livro inteiro da Bíblia e colocar aí na sua memória e dizer assim: essa parte da Bíblia toda eu li, eu estudei sistematicamente, de acordo com a Bíblia está e como ela apresenta. O capítulo 14, que está à mão de vocês, da Bíblia, ele é um capítulo mais ou menos longo, tá? Um capítulo longo. Ele tem 40 versículos. E eu gosto muito de desassustar quem quer estudar a Bíblia, né? Minha primeira recomendação é, se for possível, tenham a Bíblia sem comentários, para ver o tamanho dela, que ela não é tão grande. Sem comentários, quando eu digo Bíblia comentada, porque os comentários duplicam ou triplicam o volume da Bíblia e dá medo na pessoa. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a curiosidade humana faz com que se leia primeiro o comentário sem ler o texto sagrado da Bíblia, que é inspirado, né? A Bíblia toda, para quem quiser ler tudo, ela tem 1.100 páginas. Não é possível que ao longo da vida toda alguém não diga assim: eu vou passar e não consiga ler 1.100 páginas. É só resolver que ler. Com certeza lerá outros livros, mais páginas do que essas, né? E para a gente ainda chegar mais perto, são 600 folhas só. Já ficou melhor, né? 600 folhas. Nada mais do que isso. Se você disser que vai ler uma folha por dia, 2 anos, leu tudo sem doer, sem usar mais do que 10 minutos por dia. Se quiser ser mais apressado, apresse-se, mas não invente para se desestimular. É melhor devagar e sempre, certo? Então, é muito simples a pessoa pensar: eu vou viver 10 anos, quero ler a Bíblia toda, não tenho mais do que 10 minutos para gastar por dia, vou gastar por dia 10 minutos. Se fizer isso, nos 10 anos, terá lido 5 vezes a Bíblia toda. E pode ser seletivo também, no sentido de ler um pouco mais o Novo Testamento. E o Novo Testamento são 260 páginas, gente. Não dá para nenhum de nós passar pela vida sem dizer assim: eu li tudo. Ou 130 folhas. É muito pouco, pequenininho. A gente lê gostosamente. Nós temos um problema de pensar que a Bíblia é enjoada, é grande, é chata, e as pessoas às vezes fazem isso. E às vezes até fazem a gente se sentir assim dentro da igreja, na própria chamada escola dominical. Diz: escola dominical é sinônimo de quê? Pouca gente, ensino longo, chato, enjoado. Quem não tiver o que dizer para que a Bíblia se torne ainda mais do que é interessante, é melhor não dizer e nem fazer. O único papel que nós temos é de facilitar, estimular as pessoas a que amem a Bíblia. E é tão simples fazer isso. Por quê? Quem é que não gosta de ter o livro best-seller, o livro mais vendido hoje?
É mais vendido porque todo mundo está lendo. Pode pegar aí os autores todos que estão. Mais vendido, o cara vai lá e compra. Atualizado com o tema. Tudo que existe no mundo não é comparável em termos, atenção, não é de religião, em termos de venda, procura e leitura quanto à Bíblia. Somado todas as obras existentes no mundo, nenhuma é tão procurada, é tão lida, é tão impressa e é tão vendida ou doada como a Bíblia. Como é que a gente despreza um negócio que tem mais de quase 2.000 anos, best-seller sempre, e não lê? A Bíblia é um fenômeno literário, é um fenômeno qualquer. Até quem diz que não crê em Deus tem uma Bíblia. E aqueles que dizem que não tem religião, tem ela na sua cabeceira. Então, nós temos o melhor, se pudéssemos chamar de produto, esse que é o nosso produto de domingo pela manhã. Então, não perdemos tempo quando olhamos para a Bíblia, ok? Mais uma questão. Eu costumo ler todo o capítulo que vou estudar, exatamente para que os irmãos tenham a sensação que na igreja a gente lê Bíblia e a gente estuda a Bíblia. Mas ocorre que, às vezes, o tempo não é tão grande, certo? E há capítulos que são mais longos. Nós temos, por exemplo, o capítulo da Bíblia 119, que é 176 versículos. Não daria para a gente ler tudo por várias razões. Primeiro, por causa do tempo. Segundo, porque cansaria um pouco. E eu não estou aqui para cansá-los. Eu estou aqui para dizer que dá para a gente ler e a gente ficar com vontade de ler mais. Mas a média de versículos dentro de um capítulo da Bíblia, a média é 25 versículos. A média, um capítulo pelo outro. A gente pensa que os capítulos da Bíblia são longos. Tem uns, é que nós somos sempre chamados a atenção para aquilo que não é. Aquilo que não é. Vocês lembram a história da cartolina branca, né? A cartolina branca, que a pessoa pegou e colocou um pinguinho de tinta preta, pinguinho quase invisível, e chegou diante de todo mundo e mostrou: que é isso aqui? O que é que vocês estão vendo? E a maioria disse: um pingo preto na cartolina. Olha só, o ser humano é chamado para aquilo. Ninguém disse uma cartolina branca, disse o pingo preto. Assim nós somos. Então nós somos sempre chamados a atenção para aquilo que às vezes nos desestimula. A média é 25 versículos. E 25 versículos, nós vamos ler agora 25, a gente gasta aqui, eu lendo um versículo e vocês lendo outro, 5 minutos. 5 minutos. É a média que se gasta para ler um capítulo da Bíblia, em média. Vai gastar mais se o capítulo for maior, vai gastar menos se o capítulo for menor. Então, em qualquer estudo que se diga, vou estudar a Bíblia, não há como a gente pensar em estudá-la sem ler. Como é que eu vou aprender de algo que eu nem li, nem parti de onde? O que é que eu vou estudar? E aqui na igreja, a gente estuda a Bíblia. Nós estamos propondo, e já isso é a parte introdutória, quando eu disser assim, eu vou fazer a aula durante 30 minutos só, o pastor pediu para eu falar com você, como parte introdutória, né? Nossa proposta é: quem vem domingo pela manhã aos templos das igrejas que nós servimos, em 3 anos, lê todo o Novo Testamento. Em 3 anos. Lê e estuda com a igreja todo o Novo Testamento. Em 3 anos. E quem vem à igreja e quiser 5 anos, lê todo o Velho Testamento, estuda todo o Velho Testamento conosco. Na igreja. Ou seja, a igreja assume o papel que ela tem. Se a pessoa não tiver tempo, não for motivada,
não puder ir estudar em casa ou fora de casa, a vinda dela ao templo lhe garante a leitura da palavra, do pão da vida, do básico para a vida espiritual dela, na sua caminhada até o céu, sem precisar de malabarismo, sem precisar de cavalo de pau. Além disso, mostra que esta pessoa pode levar para os filhos e para as famílias isto também. Eu tenho 62 anos, 44 de pastor, quarta geração de assembleianos, fui o primeiro pastor na família, tá? E eu olho hoje, meus pais cuidaram de mim muito bem, meus pastores também antigos. E quem sabe o que era a Assembleia de Deus antigamente, sabe que era no chicote, né? Tem muita gente que nem suportou e foi e agora está olhando e dizendo, poxa, que tal a minha igreja, tal, né? Olhou para o essencial, no chicote. Mas eu nunca tive na igreja a oportunidade que hoje está sendo dada de olhar a Bíblia como um todo, de dizer, vamos ler, vamos estudar a Bíblia, porque nós não temos produto melhor do que esse. Se inventar outra coisa, é bobagem, né? E, inclusive, nós fomos ensinados ao longo do tempo, e aqui não vão críticas, de que a gente estuda a revista da escola dominical. E, honestamente, entre a revista e a Bíblia, qual você escolhe? A Bíblia. Então, me deixe ler, me deixe estudar a Bíblia. E o que a revista da escola dominical representa? Ela representa o guia de estudo, o facilitador para o estudo da Bíblia, tanto para a gente aprender melhor, porque se lendo às vezes mistura o capítulo que é grande, quanto para a gente dizer assim, se eu tiver chance de ensinar para um filho meu, eu sei colocar a Bíblia do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, do ponto de vista para ele. Isto aqui. Então, isto aqui é auxiliar. Eu diria para vocês, não leiam a revista antes de ler a Bíblia. E a gente tem novidades, né? Novidades que algumas pessoas criticam. Qual é o assunto da lição de hoje? O assunto da lição de hoje é 1 Coríntios, capítulo 14. Se for para dar um título, qual é o título que a gente dá? O dom de profecia e a ordem no culto. O assunto é Coríntios 14. E aí você estuda a palavra inspirada, a revista, né? Se a revista disser uma coisa diferente daqui, fica com a Bíblia, é ela que fica, e a Bíblia você tem em casa, ainda tem a promessa do Espírito de Deus, que nos fará lembrar todas as coisas que nós aprendemos. Então, inicia a Bíblia. Se não puder ensinar outra coisa, lê a Bíblia e termina a aula. Pode ter certeza que a palavra não volta vazia, lá está. O ensino pode voltar vazio, ok? E para meus irmãos que estão aqui, eu queria reforçar uma outra coisa que vocês podem sonhar com ela, ok? Vindo ao templo. Estudar a Bíblia em conjunto é muito legal. É muito mais motivador do que estudar a Bíblia sozinho, isolado. É diferente ler a Bíblia e estudar com os outros irmãos no culto, né? Então, venham e vão devagarzinho, outros vão vir, daqui a pouco vai vir a família toda, tornando interessante. Em segundo lugar, leiam a Bíblia primeiro, tá bom? E tenham com vocês a revista, porque vai mostrar muita coisa interessante sobre aquilo que nós lemos. E para que vocês sonhem um pouco mais com isso, o que a igreja pretende oferecer, sem entrar na sua vida, sem tomar seu tempo, sem dizer que você tem que gastar tempo demais lendo a Bíblia, não há nada disso. Nós estamos iniciando já há algum tempo, e eu sempre faço um laboratório, né, na igreja, lá em Belém, e na minha família, e eu próprio, para poder depois dizer alguma coisa para os outros. Uma das melhores experiências que nós estamos tendo ultimamente, eu, minha esposa e alguns irmãos, nós estamos pegando, essa semana, nosso assunto foi capítulo 14 de Coríntios. Eu li o capítulo,
Depois de ler, eu li a revista, me preparei para vir para cá. Já é a terceira vez que eu vou ouvir sobre o assunto e vou aprender um pouco mais, porque o geral eu já vi. Agora, quando vou para o templo, eu fico sentado, outro ensina, às vezes eu ensino, eu fico olhando e ouvindo o que é que vem a mais. É delicioso isso. E no nosso caso, nós resolvemos copiar a Bíblia manuscrita por mim, por Samuel Câmara, ou por minha família. Copiar. Gente, só para vocês terem um gosto, minha esposa está aqui, eu comprei só uma cadernetinha pequenininha, ó. Comecei 5 versículos por dia, 10 minutos. De grão em grão a galinha enche o papo. Olha aqui onde é que eu estou. Já está o 14 aqui, toda a Bíblia manuscrita. É muito gostoso você dizer assim, eu percorri todas as instâncias do aprendizado, porque para se dizer que aprendeu, você tem que ouvir, você tem que ler, mas você tem também que escrever. E vou dizer para vocês, é como se fosse um retoque de pintura, quando a gente vai copiar a Bíblia manuscrita. É um retoque. A gente olha cada coisa que a gente não viu de jeito nenhum aqui. E, logicamente, que eu espero viver e não passar pela vida sem ter feito isso, coisa que só fizeram os homens antigos, os escribas. E a gente disse, isso não é para nós. E olha só, eu descobri que é 62 anos de crente, 44 de pastor. Um ingrediente espetacular. E devagarzinho, um dia, se eu for antes, meus filhos e meus netos vão dizer, o meu avô escreveu. Eles vão dizer muita coisa, meu avô é autor da Bíblia, não é verdade. Copiou, manuscrita a Bíblia, está lá, um memorial. É um memorial de fé. É um memorial, inclusive, de independência e de maturidade, que eu posso dizer para você, todos os cultos são bons. Culto que a gente faz de avivamento, de expulsar demônio, dom espiritual é bom. Mas esse, o diabo fica lá fora dizendo, tomara que ela não crie gosto. Tomara que ele não queira fazer a mesma coisa, porque se eles fizerem isso, acabou a chance que eu tenho de dar rasteira espiritual neles por falta de conhecimento. Acabou a ideia de que vou para a igreja, mas nem sei o que vou fazer. Cara, já vem, já sabe, um capítulo da Bíblia. Não sei o que é que posso fazer com aquilo, já sabe, vou ler. Já sabe, vou estudar com os irmãos. Ainda diz, ainda vou escrever. Atenção, um versículo da Bíblia, qualquer de nós, letra boa, letra ruim, garrancho, não importa, não gasta 2 minutos para escrevê-lo. Tudo cronometrado. Se Deus me der graça, e nós estamos preparando isso bonitinho para poder oferecer daqui mais 2 meses com o livro de Atos, no mínimo no próximo ano, nós teremos todos os, vamos dizer, fichário, colecionador, para você não perder tempo, personalizado, para você colocar Bíblia manuscrita por, aí bota a família, bonitinho, e para você ter, de modo que se você errar, quiser tirar uma página porque errou, pulou um capítulo, você não perca o seu trabalho. Tão fácil como um bom colecionador, páginas personalizadas, que você será capaz de, errou, tira a página, pulou, bota a página, e a Bíblia da família. É como para mim se fosse um atestado de doutorado, pós-doutorado em Bíblia. Uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que estuda a Bíblia junto no templo, e uma igreja que copia a Bíblia. Me digam que eu quero conhecer, sem nenhuma vanglória, jactância, onde foi que aconteceu e quando foi que aconteceu isso. Nem Bereia, que era tido como a igreja que mais comparava a Bíblia. Imagine que nós não estaríamos fazendo isso para a glória nossa, mas que resultado trará a esta igreja?
E que esta igreja não seja aquela onde eu não estou, que essa igreja seja esta onde eu estou. Porque eu é que preciso. E não é nem a igreja mais, eu e a minha família. Você já imaginou um futuro tão próximo você ter? Pode ser que você queira fazer a família toda. E aí você pega a família, são 5 pessoas e diz, cada dia um copia 10 lá. A Bíblia da família, fulano de tal, manuscrito pela família, é um negócio fora do comum, não é? Então, lá no nosso estado, nossa cidade, eu acho que aqui vocês entendem isso também. Quando a gente está muito feliz com alguma coisa, a gente diz que nós estamos igual pinto e lixeiro. Vocês já viram pinto no lixeiro? Quando ele chega. Ou pinto na chuva também. Por uma coisa que se tornava uma coisa horrível, horripilante. Não vou para o culto porque é para estudar a Bíblia, é para ler a Bíblia. Não vou, eu vou para ouvir o pregador, que de preferência leia um versículo só e eu quero é a pregação dele. A Bíblia não, caramba. Então, continência para vocês. Tá? Não se apresse, mas eis o nosso convite. Se quiser, programem. Vai ser muito legal. E não busque ir para trás, porque aí fica devendo muito para trás e não vai para frente. Se planejem, se quiserem. A partir de outubro nós vamos ler e estudar o livro de Atos. O livro mais histórico do pentecostalismo que existe. Uma boa oportunidade. Ok? E se você quiser, qualquer papel, até papel de pão, desde que faça, corte ele bonitinho e faz, e coleciona. Ok? E se você quiser esperar um pouco, vai treinando agora, que daqui um pouco, quando chegarem também as lições, deverão chegar os colecionadores, personalizados, direitinho, com os índices de todos os livros da Bíblia e com o papel para alimentar isto e vocês fazerem. Tá? Não é obrigado a esperar, eu comecei. Então nós estamos felizes. Se eu não precisasse dizer mais nada hoje, e vocês entenderem isso, que está à disposição, e que ninguém obriga a pessoa a fazer, mas a gente cria gosto e as pessoas vão fazendo, já teria suficiente. Um alicerce, onde eu posso dizer, esse meu irmão descobriu que pode ler, estudar e copiar a Bíblia toda. É um estilo de vida, não é um movimento, não é fogo de palha, é um estilo de vida. E não precisa muita coisa a mais. O pastor André então falou, nosso próximo projeto de estudo é livro de Atos dos Apóstolos, espetacular. Coincidentemente, os comentários feitos aqui pelo pastor Pado, que é pastor nesta igreja, claro, com uma equipe grande, editorial, trabalhando também para fazer interessante e para que não fosse repetitivo, tá? Começamos em outubro, vai ser muito, muito legal. Se tiver aí, coloca só para... Já está disponível, né? Pastor André, para quem queira ter, tá bom? Muito barato. Vê aí sim. Está aí a capa, só para vocês terem noção. Isso aí é todos os livros da Bíblia que a gente tem. É um programa. E aqui, só para vocês terem uma ideia como é que a gente estuda. Lição 1, qual é o assunto? Atos 1. Lição 2, Atos 2. Lição 3, Atos 3. Lição 4, Atos 4 e 5. O livro de Atos tem 28 capítulos. Como a gente tem 13 semanas, alguns a gente soma. Alguns a gente soma para poder nas 13 semanas do trimestre, para não ficar longo demais, tá bom? Aí, lição 6, Atos 8 e 9. Aí, se o título que a gente dá para esse capítulo, o comentarista dá um título para esse capítulo. Assim como você poderia dar outro. Você lê e diz assim, se eu fosse botar o título, eu botaria esse título. Provavelmente muito perto daquilo que o comentarista dá para você. Volta aí para o primeiro só, eu vou ver por aqui pela frente. Por exemplo, Atos capítulo 1, é um capítulo grande. Que título a gente dá? O comentarista deu qual?
aguardando a promessa. Todo mundo já sabe, em Atos capítulo 1, é aquele momento de transição, quando Jesus ressuscitou até a vinda do Pentecoste. Jesus disse, fique em Jerusalém e aguarde. A gente fica, o capítulo fica o retrato. Se você decorar, se você lembrar do título, você vai lembrar do capítulo. Se você perguntar o capítulo, você vai lembrar do título. Ok. E 2, mesma coisa. Capítulo 2, o que é o título que ele sugeriu? O batismo com o Espírito Santo, quando desceu o Espírito Santo. E assim, tudo mais comum possível. Legal? Então está na mão de vocês, cada um. Minha recomendação, enobreçam a vida cristã de vocês. E aproveitem. E parabéns por viverem essa geração. Que nós não vivemos, nós vamos completar 108 anos da nossa igreja, tudo foi muito bom, mas nós tínhamos uma dificuldade intensa, imensa, de dizer assim, vamos ler a Bíblia juntos, vamos estudar a Bíblia juntos. A gente estudava em todo o culto de doutrina, só que cada doutrina era um pedaço da Bíblia aqui, outro acolá, pula para 20 lugares, e aí a gente pergunta, leu ou não leu? Não lembro. E aqui nós temos o compromisso de inclusive, nos dobrarmos a como a Bíblia está escrita, porque deve ter um propósito, estudar ela como ela está. Enobreçam, cresçam e vão devagarzinho, tá bom? Se emprestarem 10 a 15 minutos, poderão fazer tudo, ler e escrever. E quando a gente escreve, já está lendo também. Deus abençoe todos vocês e parabéns. Vamos então ao de hoje. Vejam só se a gente consegue ou não. Diz 40 versículos. Quando é um capítulo com 40... E agora eu vou tentar em 20 minutos concluir. Agora eu estaria começando, se eu fosse dar uma aula. Esse primeiro momento foi a publicidade de tudo. 40 versículos, tá? É quantos versículos tem. Se vocês olharem esse slide que está aqui, num capítulo, quando ele é muito grande, nós nos preocupamos de, na revista, e tudo que está aí já é da revista, por isso que é importante. A gente se preocupa em... deve ter ali, mostrar quais são os versos mais importantes, os 25 versos mais importantes. Se quiser ler todos os 40, lê à vontade. A gente diz assim, o capítulo 14 tem 40 versículos. Sugerimos a leitura destes. São 30 versículos e dizemos assim, de 5 a 7 minutos. Essa leitura, para ser possível ler. Claro, isso na igreja, como nós vamos ler hoje. O que não impede que tenha sido lido antes e que vá ser lido depois. Mas na igreja, para que todos leiam. Tá ok? Então vamos ler. Eu não poderia ser diferente. Eu vou com um, vocês vão com outro. O segundo versículo, tá bom? E nossa sugestão lá está colocada. É do 1 ao 9. E depois os finais de 26 a 40. Tá? Como eu já levei muito tempo aqui, minha esposa é minha cronometrada aqui, vamos pegar logo do 26 até o final, tá? Excepcionalmente, para não ter a impressão de ser longo. Vamos lá. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Conservem-se as mulheres caladas na igreja,
porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? E se alguém ignorar, será ignorado. Juntos, tudo seja feito com decência e ordem. Tá? Nós lemos aí metade do capítulo, metade última, poderíamos ter lido todo. Agora nós vamos ao estudo. Imagine 40 versículos da Bíblia, letra pequena, tudo juntinho. Alguém tem que propor como é que a gente pode ver isso de modo organizado, como de fato é organizado. E aí é que vem nossa revista, e aqui tem o espelho da revista, para facilitar para vocês entenderem, e para o professor. Isso está disponível para todo mundo. Para cá. Vamos para cá. O espelho dá. O tema predominante desse capítulo é o dom da profecia e a ordem no culto. Esse é o tema predominante, ok? Desses 40 versículos, a gente escolhe qual aquele que a gente acha mais forte, qual aquele que resume melhor, que a gente chama de texto áureo, texto de ouro, texto-chave. Para o comentarista, foi o verso 40. Para você, pode ser outro, não tem problema nenhum, mas o verso 40. O que diz o verso 40? E ordem. Bom, esse foi o que o comentarista escreveu, e acho que a gente tem que concordar que está dentro do assunto. Ele está fechando bem o assunto, está reforçando bem o assunto, né? Quando a gente termina de estudar alguma coisa, a gente quer uma síntese prática, que nós chamamos de verdade prática ou de aplicação pessoal. Para mim são a mesma coisa, uma é mais ampla do que a outra, mas a mesma coisa. O que no final de nosso estudo da leitura da Bíblia a gente deve levar para casa? Vamos ler juntos. O culto é um momento. No culto, atenção, ordem no culto. Dons exercidos no culto. Não vale para fora do culto. Pode até valer, mas as restrições colocadas aqui não são restrições aos dons espirituais exercidos individualmente na gente. É quando está no culto, por questão de ordem no culto. É muito interessante se ver isso. Estamos falando de ordem no culto público, tá ok? E a aplicação pessoal é a mesma coisa, mas vamos ler. Vamos lá, é um pouquinho mais amplo. Vamos juntos. O culto é um momento de adoração a Deus e edificação. Então, o culto é um lugar coletivo, é um lugar onde precisa ter ordem para que todos possam exercer os seus dons, se entenderem, sem fazer confusão, sem provocar desordem. É um lugar onde o Espírito de Deus... E não se esqueçam, quando nós falamos de igreja, de culto, nós temos um verso na Bíblia, capítulo 3, verso 17, 2 Coríntios, que diz: Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E principalmente o culto pentecostal é tido, e o culto assembleano. Todo mundo aqui sabe, né, que é um culto onde há muito mais flexibilidade no culto. Só que tem uma fronteira, a fronteira da ordem e da decência. Se cambar para desordem, cambar para confusão, cambar para indecência, não há nenhuma recomendação bíblica com isso. Então, os dons são exercidos dentro deste critério, né? Ok?
Os 40 versículos que nós lemos e estudamos, eles podem ser agrupados em 3 pontos. Vamos juntos. Leiam comigo. O ponto número 1 é o quê? Olha só, o verso 1 ao 3 define isso. O ponto número 2, 5 a 25, defende que o dom da profecia, ele é mais útil num culto público da igreja. Atenção, para o culto público. E o terceiro ponto é ordem no culto. De 26 a 40, vai dizendo como é que essa ordem pode ser observada. Lembre-se que era o começo do cristianismo. A igreja em Corinto era uma igreja nova. Eles não tinham o Novo Testamento escrito. Portanto, Paulo era seu fundador e cabia a ele instruir sobre alguma coisa que para eles era totalmente novo. No nosso caso, nós temos a Bíblia. No nosso caso, nós temos os nossos pais, as gerações anteriores. No nosso caso, nós temos as diferentes igrejas cristãs. Naquele tempo, nem a Bíblia, nem as diferentes igrejas cristãs. Tudo era um caminho novo. E o trabalho de Paulo era vagarosamente ensinando como é um culto cristão. E ele batalhava contra um princípio. É que muita gente trazia hábitos dos cultos idólatras para aplicar dentro da igreja cristã. Então ele bem cuidadosamente vai fazendo uma cirurgia dizendo: o culto cristão é diferente, é ordeiro. Para aqueles que já estudaram os outros capítulos, vocês sabem que nós estamos construindo o estudo, por isso que é bom a Bíblia. Na primeira lição nós estudamos sobre partidarismos, divisões na igreja, que um grupo queria idolatrar um líder, Paulo, outro Cefas, outro Apolo, no começo. No capítulo de número 3 e no capítulo de número 4, nós mexemos um pouco já com a questão de conduta moral. E Paulo estava dizendo, no culto de vocês tem até prostituta cultual nas igrejas. Aqui não, de jeito nenhum. Aqui não. A imoralidade não deve prevalecer e triunfar dentro do comportamento moral do cristão. Deve ser corrigido, vocês lembram disso. No capítulo 6, quando nós estudamos, Paulo diz, olha, vocês estão brigando muito no tribunal de Corinto. Um irmão tem alguma diferença com o outro, já é cristão, está na igreja, é tão simples conversar, resolver, e vocês estão indo para o tribunal processar um irmão para resolver um problema quando vocês estão sentados juntos. Se vocês se conversarem, ou se chamar o pastor da igreja, ou uma pessoa que mereça a confiança de vocês, provavelmente ele tem um conselho que evita esse desgaste. Vocês lembram o capítulo 6? No capítulo 7, nós estudamos na lição sobre família e matrimônio. E lá nós fomos ensinados como é que a pessoa deve viver solteira, viver casada, viúva, e se tiver que processar um segundo casamento, quais as circunstâncias. Porque, num tempo, o paganismo lá, isso era coisa de só menos importância. No capítulo 8, nós estudamos, e 9, de coisas que eram sacrificadas a ídolos. E lá nós fomos ensinados, quando estudamos, por isso que é um edifício, e é bom a gente estudando juntos, nós fomos ensinados primeiro, Paulo diz, ídolos. Quem é cristão, quem segue o evangelho, não tem medo de demônios e de ídolos, de jeito nenhum. E Paulo diz, por quê? Porque ídolos não existem, senão na cabeça de quem cria. Ídolo é uma coisa que a gente cria para colocar no lugar de Deus. Portanto, não existe para quem acredita e honra a Deus. Não se preocupe com isso. E demônios existe? Paulo diz, demônio existe, mas submetido à autoridade de Deus. Nem chega perto de Deus. Portanto, demônio e ídolo é igual a zero para quem tem fé em Deus.
Mas aí o apóstolo Paulo diz, mas tem muita gente que crê em ídolo e tem medo de demônio. Então vocês têm que ter calma para não escandalizar essas pessoas só dizendo isso e ofendendo elas. Vocês têm que ter calma para que elas aprendam o que vocês já aprenderam e deixem. E aí Paulo diz assim, cuidado quando vocês forem convidados para comer uma comida que seja oferecida a ídolos. Se não disser nada, coma. Se for no mercado, compra, nem pergunta, porque o diabo quer atrapalhar a gente ser crente. E um jeito do diabo atrapalhar a gente ser crente é, não pode, para a gente deixar de ser crente. Eu não posso comer, não posso ir no mercado, só é não. Ser crente não é não. Ser crente é sim, sim e sim, mais do que tempo. Jesus disse isso. O diabo vem para roubar, não. Matar não, eu vim para vocês terem vida e vida com abundância. Então comam de tudo que há no mercado. Mas se alguém chegar e dizer, eu sou da Umbanda, essa galinha aí eu coloquei ontem lá, você olha e diz, por mim, essa galinha é comida, tem nada a ver com ídolo. Mas como você está me dizendo isso? Em respeito à sua fé, eu não vou comer, porque eu tenho liberdade para comer e tenho liberdade para não. Quem não tem Deus, às vezes não tem liberdade para sim, não. Só tem para fazer. Ok? No verso 8, 9, no capítulo 8, 9 e 10. No capítulo 11, Paulo ensinou para a gente como é que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. E aí ele meteu a lenha, porque os irmãos iam e junto com a ceia, eles comiam, como se fosse um piquenique, vamos dizer. Ontem teve a ceia, amanhã, domingo vai ter ceia. O costume dos cristãos naquele tempo era, vou para a igreja, participar da ceia, depois do almoço. O almoço eu vou levar comigo para a igreja. E todos os cristãos almoçavam, e Paulo observou que na hora deles almoçarem, quem tinha muito se escondia de quem tinha pouco, e alguns ficavam sem comer nada e outros jogavam comida fora. Paulo disse, quando vocês vão para a igreja, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo, pois há quem passe fome e há quem esbanje demais. Se vocês querem fazer assim, que fiquem em casa, como em casa, e discernam o corpo de Cristo. No capítulo 12, Paulo disse, os dons espirituais, tipicamente, classicamente espirituais. Atenção, existe mais dons do que os 9. Muitos. E é só ver capítulo 11 que Paulo vai dizer, quando ele começa a dizer, os tipicamente espirituais, nós estudamos que são dons de revelação, dons de inspiração e dons de poder, que são esses dons um pouco mais espetaculares, né? Espetaculares. Paulo ensinou o que é o dom, mas aí ele teve uma preocupação. Deus pega e nos presenteia com dons que não são nossos, são deles, e os irmãos da igreja em Corinto estavam pegando os dons espirituais e se dividindo, competindo entre si. Quem é o mais espiritual? Porque quem Deus usa com dom de profecia é mais espiritual do que quem Deus não usa. Quem Deus usa com dom de profecia é mais santo do que quem fala em língua estranha. É mais santo do que quem tem revelação. E começar a usar algo que é para a bênção da igreja para criar confusão. No capítulo 13, Paulo diz assim, deixa eu dizer para vocês, vou mostrar para vocês o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Se eu profetizar, se eu falar em língua, se eu tiver todos os dons, mas eu não tiver amor, nada vale. O amor é o dom supremo que deve dirigir todos os atos, e é o dom que dirige todos os atos divinos, é o amor. Deus não tem amor, Deus é amor. A razão de nós não sermos consumidos pela justiça de Deus é que quando a justiça de Deus quer nos castigar, dentro da justiça tem o amor. Deus não comparece com um ou com outro como nós. Nós dividimos os dons. Deus comparece como Ele é.
A justiça diria: o salário do pecado é a morte. O amor diria: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Deus tem essa capacidade. E Paulo diz isso: todos os vossos atos sejam feitos em amor. E ele diz mais: havendo profecia, cessará. Havendo línguas também. E ele termina dizendo: permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Escolha qual você acha que você quer. Ele diz: esses três são a essência do cristianismo. Mas, desses três, o maior é o amor. Então, quando eu sirvo a Deus, atenção, eu devo ter amor a Deus e amor ao próximo. Quando eu sou usado por dons, quando eu venho pregar e Deus me abençoa, eu não posso me orgulhar. Foi Ele que me abençoou. A glória dele não é minha. E eu não posso usar o dom que Deus me deu para ofender o irmão, para manipular. Não posso individualizar, para me promover de jeito nenhum. Por quê? O amor a Deus diz: não posso usar o que Deus me deu como se fosse meu, para a glória minha. E o amor ao próximo é: não posso usar o poder, a autoridade que Deus me deu para ofender o irmão. E Paulo diz assim: os dons são para consolação, exortação e edificação. Só pode usar dons espirituais se for para edificação primeiro, consolação. Capítulo 13, e agora nós chegamos no 14. Está resolvido para trás. Paulo está dizendo: agora vamos para o culto. Vamos arrumar o culto. E aí nós estudamos isso que nós estamos lendo: arrumar o culto. Como é que é o culto cristão? O culto cristão é um lugar onde todos podem. Um tem hinos, um tem palavra, outro tem testemunho. Todos podem exercitar o dom. Todos. E Paulo diz: procure com zelo os dons espirituais. Preferencialmente o de profetizar. Porque a profecia edifica todos. As línguas edificam você mesmo. Paulo não diz que um é mais importante do que o outro. Ele diz que profecia é maior no culto público. Porque a profecia é a palavra de Deus transmitida na língua das pessoas. Por isso, a profecia é o dom mais adequado para transmitir o que Deus quer para a igreja, porque aqui, uma profecia teria que ser em português. E poderia até ser porta, não poderia até não ser porta, mas provavelmente seria porta, se é para falar para vocês. Claro. O dom de língua, não. O dom de língua é uma bênção. Aí a pessoa diz: língua é menos. Não. Todos os dons são iguais, dados pelo mesmo Espírito, vendo o mesmo fim, a mesma operação. Agora, uns são adequados para um momento e outros são mais adequados para outros momentos. Todavia, todos podem ser exercidos juntos, desde que no culto público todos nós falamos em línguas. Não vamos chegar aqui, cada um falando na sua língua aqui, atrapalha a pregação, atrapalha o hino, atrapalha tudo, porque o irmão quer falar em língua para o seu enlevo espiritual pessoal. Não. No culto público, fale. Paulo diz: eu falo língua estranha mais do que vocês. E no verso 39 diz assim: irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, que profetizeis, mas não proibais falar em línguas. Porque o dilema era profecia ou línguas estranhas no culto. Ele diz: no culto, profecia. Língua pode ser também, mas mais calado. E deve interpretar. Mas se não, é profecia. No final, ele diz assim: busque com zelo os dons espirituais. Eu falo língua estranha mais do que vocês. Não fique pensando que eu exalto a profecia, não. Falo e ninguém vai me tirar. E no final ele diz assim: busque o dom de profetizar, não proibais as línguas estranhas.
Aí termina. Porém, seja tudo feito com decência e com ordem. Se tiver profecia, um culto que só tem profecia, desconfia, hein? Isso é um problema. Vou buscar um lugar onde profetiza o culto todo. Culto, diz a Bíblia no verso 26, aqui está dito. Nós lemos, verso 23, olha só, que nós lemos. 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, uns têm... Salmo 26. Outros têm doutrina, que é ensino, equilíbrio. Outro traz revelação, que é um dom mais espetacular. Outro língua, outra interpretação. Seja feito só para edificação. Um culto, ele é variado e fervoroso. Duas qualidades boas. Por isso que um dia Jesus, conversando com e eu termino aqui, conversando com os fariseus, eles vieram com Jesus perguntar um monte de coisa. Jesus disse: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Olha só o que Jesus disse para aqueles religiosos. E aquilo tipifica muito as igrejas hoje. Vocês já perceberam igrejas que dizem assim: aqui nesta igreja nós somos muito bem orientados na Bíblia e o nosso culto aqui é um culto silencioso, sem barulho, sem nada. A gente ouve a mosca voar. O programa é esse. Se o Espírito quiser mudar, não muda. Nessa igreja aqui é assim. Aí vai uma outra igreja, em outro extremo. Aqui não tem nada. Aqui a gente chega aqui e a gente diz assim: estamos aqui, fica 2 horas, um irmão lá canta, outro profetiza, espera, arruma um microfone, tudo é desorientado. Nós estamos esperando o Espírito de Deus falar. E o Senhor Jesus disse assim: vocês erram. Uns porque querem só a Escritura, outros porque querem só o poder espetacular de Deus. Tenho as duas coisas: a ordem da Escritura e o fervor da vida cristã, dos dons espirituais. Deus abençoe vocês, amigos. Sejam muito abençoados na caminhada. Me considerem um dos alunos aqui com vocês. Quero orar junto com vocês. Deus, segundo a Tua palavra, nos ensina. Nós não queremos ficar na teoria. Ajuda-nos a gostar da Tua palavra. Ajuda-nos a nos deliciar dela como a melhor comida que nós gostamos. Senhor, nós somos frágeis. Não merecíamos nem a salvação, nem o céu, quanto mais os Teus dons. Mas eles estão aí, Senhor, e Tu te utilizas de cada um de nós para fazer a Tua obra. Que cada um de nós desperte para o dom que realmente Tu nos dás. Não há um de nós que não tenha um dom Teu. Nenhum. E que ele sirva para a edificação da nossa vida pessoal e também para a edificação, Senhor, da nossa família e da igreja que servimos. Enriquece a igreja em São José dos Campos. Esses meus irmãos que estão aqui, homens e mulheres, que possam se multiplicar em muito, Senhor, e que nós ouçamos deste lugar as grandes coisas que Tu já estás fazendo e ainda vais fazer, principalmente no domingo pela manhã, no culto da família, com a escola dominical, com a leitura, com o estudo, e para aqueles que aqui estão desejosos, embora nem saibam se aguentarão, eu quero Te pedir, Senhor, uma unção especial, se acharem que vale a pena, para começar a copiar com sua própria mão, no seu próprio papel, na sua própria caneta, a Tua palavra, que a Tua palavra é vida eterna para todos nós. Amém. Muito obrigado. Desculpe o tempo.